Programa Sônia Santana. O interesse maior é por Viçosa. Momento Psicologia para Todos, com o Dr. Nelimar Ribeiro, do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro. Como vai, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Soninha. Muito melhor agora que estou aqui com você e os seus ouvintes. Muito obrigada, o prazer é sempre todo nosso. E você me disse que gostaria de conversar hoje com a gente sobre o que os filhos precisam. Exatamente. Esse tema, né, sobre educação é um tema que bastante recorrente porque as pessoas me pedem muito isso. Essa semana mesmo, uma pessoa me pediu que falasse mais sobre filhos. E no nosso grupo do WhatsApp, da Educação Parental, de vez em quando me pedem para falar um pouco mais também sobre como lidar com algumas necessidades das crianças. Então eu pensei nesse tema para o sábado de hoje. Então, em resumo, do que nossos filhos precisam? Eu diria que nossos filhos precisam basicamente de duas coisas. Precisam de ter as suas necessidades atendidas, terem uma resposta às suas necessidades físicas e emocionais, o que tecnicamente nós na psicologia chamamos isso de responsividade, ou seja, é a capacidade dos pais de responder às necessidades dos filhos, mas podemos chamar de forma mais simples de atenção. E a outra é a exigência, que é o estabelecimento de disciplina. Então, basicamente, os filhos precisam desses dois componentes durante o processo educativo. Antigamente, a família mais tradicional, ela utilizava muito da exigência. Então tínhamos uma relação entre pais e filhos baseada na autoridade irretocável dos pais, dos adultos, especialmente do pai, que era lei, e muito pouca atenção à necessidade dos filhos. Então os filhos não tinham suas necessidades observadas. O que o pai desejasse, o que o pai, né, ou os adultos, né, desejassem, eles estabelecessem, os filhos deveriam cumprir sem grandes possibilidades de discussão. Obviamente tínhamos exceções, mas a regra básica era essa. Isso torna essa forma de educar autoritária. E não é legal, porque isso faz com que muitas necessidades emocionais não sejam devidamente observadas e causa, obviamente, um sofrimento para os filhos que é bastante grande. Consequência disso, normalmente, é uma relação pouco afetuosa. E aí o que nós fizemos? As gerações mais recentes de pais começaram a rechaçar, a deixar de lado esses comportamentos excessivamente exigentes, o que seria muito bom, e começaram a dar muita atenção à necessidade dos filhos. Basicamente aquela conversa, né? Eu não vou fazer com meus filhos o que fizeram comigo, eu vou fazer com meus filhos de forma diferente. E de fato, temos visto uma mudança muito grande nesse sentido. Só que começou-se a dar muita atenção a essas necessidades dos filhos, sem se ponderar com a necessidade, por exemplo, de disciplina, de regras, que faz parte da exigência. Quando eu exijo que o meu filho cumpra determinadas obrigações, eu transmito para ele uma série de valores, como respeito ao outro, respeito às regras, a necessidade do trabalho. Os limites do outro. Limites, exatamente. Tem que educar, a criança tem que ser educada, né? Exatamente. Só que o que aconteceu? Com esse excesso, com essa busca de um processo educativo, de uma relação entre pais e filhos mais amorosa, com mais atenção ao que os filhos precisam, negou-se a exigência. Então ficamos com um estilo de educação permissivo. E essa permissividade, ela não é positiva também, porque a criança passa a não desenvolver uma série de habilidades emocionais que são necessárias. Habilidades, por exemplo, de empatia,
Como é que eu vou desenvolver empatia se eu tenho só as minhas necessidades atendidas e eu nunca sei esperar e nunca preciso esperar pela necessidade do outro? É semideus, né? Exato. Estão criando semideuses. Com isso, a criança não aprende a se frustrar, porque ela nunca precisou de ser frustrada, porque as necessidades dela são atendidas a todo momento. Não respeita ninguém. E aí desenvolve um desrespeito ao outro, não por maldade, mas porque para ela aquilo é natural. Como assim as pessoas não vão fazer o que eu quero? Sempre fizeram. E ela simplesmente não sabe lidar com isso. Então, o excesso de atenção à necessidade das crianças, sem a exigência, causa uma relação de de permissividade. Também não é bom. A falta dos dois seria uma relação, um estilo de educação negligente, no qual a criança fica sozinha, sem que se estabeleça disciplina, sem que se estabeleça regras, exigências de comportamento, mas também sem que ela tenha atenção às suas necessidades. E a gente se engana que só crianças que estão sem pais estão negligentes, têm uma relação negligente. Muitos pais simplesmente não dão atenção ao que os filhos precisam e também não estabelece uma vivência, uma educação com disciplina, com regras. E que muitas crianças então ficam abandonadas. O ideal então é combinar esses dois aspectos: dar atenção às necessidades dos filhos e também oferecer regras, enfim, disciplina, enfim, exigir determinados aprendizados, determinados comportamentos. A combinação desses dois elementos é o que de fato os nossos filhos precisam. Como que eu faço isso? Em matéria de atenção, por exemplo, escutar os filhos. Por que você fez tal coisa? O que você gostaria de fazer? Isso é importantíssimo. Por que você está triste? Por que você está feliz? Costumo dizer: olhe para o seu filho como uma pessoa que tem características distintas de você, necessidades diferentes de você e também necessidades diferentes dos irmãos. Alguns filhos a gente precisa estimular que ele conviva mais com as pessoas, que ele tenha mais coragem, que ele seja mais extrovertido. Outros filhos a gente tem que estimular a calma, aprenda a esperar, aprenda a ficar mais quieto. Por quê? Um é excessivamente tímido e o outro é excessivamente extrovertido. Porque o ideal, em termos gerais de comportamento, Soninha, são comportamentos equilibrados, em que eu consigo lidar, eu consigo saber, por exemplo, quando eu devo ficar mais retraído ou quando eu devo ser mais expansivo. Porque tem momento para tudo. Isso apenas em uma situação. Né? Eu preciso saber quando atender o outro e quando dizer não. Em tudo é necessário esse equilíbrio. Então, observar o que meu filho de fato precisa aprender, por exemplo. Nesse momento, meu filho realmente precisa de um celular ou ele precisa, nesse momento, desenvolver outras habilidades? Por exemplo, uma criança de 7 anos. Por que uma criança de 7 anos precisa ter um celular próprio? Qual que é o motivo? Eu não consigo ver nenhum. Você consegue ver algum motivo para uma criança de 7 anos ter um celular dela, Soninha? Nenhum. Não consigo ver. Ela não vai ter com quem ficar se comunicando e, enfim, ela ainda está muito associada ao controle dos pais. É assim que tem que ser. Ela pode brincar de vez em quando com o celular dos pais? Não tem problema nisso também não. Mas uma criança nessa idade, ela tem outras habilidades que ela precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver habilidades de leitura. O ideal é que ela aprenda o contato, aprenda a ter uma relação boa com os livros. É importante ela desenvolver ainda algumas habilidades psicomotoras, a psicomotricidade fina, como por exemplo cortar a tesoura, essas coisas mais delicadas que a gente faz com as mãos. Então ela está se envolvendo em atividades que ela faça isso. Que vão necessitar que ela esteja se envolvendo em outras habilidades. Muitas atividades na escola também, né? Exato. Então, o que de fato meu filho precisa? A exigência e a atenção entram nisso aí. O filho acha que precisa de um celular, mas ele realmente precisa disso? Isso é dar atenção às reais necessidades dos filhos.
Em regra geral, os filhos precisam de coisas simples para serem de fato felizes e crescerem e se desenvolverem como indivíduos saudáveis. Basicamente, precisa dessa atenção e de ir aprendendo essas noções de regras. Intuitivamente falando, Soninha, nós conhecemos tudo isso. Como é que eu sei como que eu devo dar atenção ao meu filho? Bom, observe como você gostaria de ser tratado nessa situação. E o que de fato é bom para o seu filho nessa situação? Esse exemplo de um celular para uma criança de 7 anos foi uma pergunta que me fizeram ainda hoje. Eu penso que essa criança precisa aprender, por exemplo, que nem tudo que a gente quer a gente tem no momento que a gente quer. O argumento de, mas todos os meus coleguinhas têm. Bom, todos eles, seus coleguinhas têm, não quer dizer que está certo. Então ela aprender a diferenciar que não é porque todo mundo está fazendo que ela também tem que fazer. Senão daqui a pouco todos os meus coleguinhas estão usando drogas. Bom, então vou usar também. Parece bobagem isso, mas não é não. É isso mesmo. É assim que funciona mesmo. Então a gente vai perdendo muitas oportunidades de ensinar coisas aos nossos filhos a partir de pequenos comportamentos. Né? E então estar realmente atento a essas pequenas necessidades, essas pequenas oportunidades do dia a dia. E ser forte também a resistência deles, né? Que eles vão aplicar os meios deles Sim. para conseguirem o que querem. Sim. Fora da época, fora do tempo. Normalmente, todos nós queremos ser agradados, né? Não é só a criança. Mas a gente vai aprendendo que não deve ser assim. Muitas vezes os pais têm dificuldade justamente porque ficam com uma condescendência, um excesso de afetividade, se sentem cobrados pelos outros por uma cultura de que a gente tem que atender o filho a todo momento, que é o que tem sido falado hoje. Mas a gente precisa entender que isso é um movimento que vai ao contrário do que era antes. É um movimento de pêndulo que a gente normalmente faz. Quando a gente vai muito para um excesso, quando a gente sai de lá, a gente costuma ir para o outro. É igual o pêndulo do relógio. Né? Quando a gente solta o relógio, ele vai para o outro lado e depois ele volta. Mas o lugar certo é o meio, é o equilíbrio. Então sim, deem bastante atenção para os seus filhos, observem as suas necessidades, mas também estabeleçam regras, estabeleçam limites de acordo com os valores familiares. E isso, Soninha, tem que ser pensado de antemão. Os pais que conseguem bons resultado com seus filhos estão preocupados em pensar como eu quero que o meu filho se desenvolva, quem eu quero que esse filho seja no futuro, não no sentido de ser médico ou engenheiro, não nesses aspectos, casar ou não casar, não é isso, é no sentido de moralidade, é no sentido de uma postura de vida. Então eu quero que o meu filho seja uma pessoa responsável, uma pessoa saudável. Como é que eu faço para desenvolver isso nele? Eu quero que meu filho seja uma pessoa que respeite regras, enfim, comportamentos nesse sentido. E tomando decisões de antemão. Sabendo que, se a gente errar, a gente pode voltar atrás e explicar para o filho que a gente errou, mudou de ideia, e que vamos então adotar uma outra regra. Isso também ensina para o filho que ele pode errar, mas que ele também tem que ter coragem de voltar atrás. Então o processo educativo é um processo muito prazeroso por um lado, porque nos permite crescimento, mas ele é difícil porque ele é constante, nessas pequenas coisas. Mas esses são os dois pontos essenciais. Um terceiro ponto que eu penso que devemos acrescentar é que devemos criar nossos filhos para serem pessoas autônomas. E essa promoção de autonomia deve começar desde cedo, ensinando, por exemplo, a criança a fazer escolhas. Desde escolhas como qual roupa que ela vai utilizar. Desde, é claro, que ela saiba... tudo tem um critério, tem um limite, né? Mas permitindo que a criança faça escolhas sobre a vida dela dentro daquilo que ela consegue avaliar. Então uma criança de 2 anos vai ter um determinado nível de liberdade para escolher. Uma de 10 vai ter outro. Um adolescente de 18 vai ter outro. Então essa autonomia, essa liberdade tem que ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Uma criança de 2 anos, por exemplo, não pode escolher se vai comer verdura ou não. Ela precisa comer.
a gente vai bater nela para ela comer? Não. Mas existem outros recursos para a gente fazer com que a criança se alimente de uma forma adequada. Conversando e às vezes também impondo regras. E exemplo também, né? Exemplo também. Exemplo nem vou citar aqui porque isso dá com muita conversa, né? Mas tem que ter, obviamente, isso. Mas, por exemplo, essa questão da alimentação. Se a criança se recusa, você pode explicar para ela como fazer, atendendo às necessidades emocionais dela. Às vezes, por exemplo, a criança não gosta da forma como você cozinha, da forma como você gosta. Do tempero. Eu, por exemplo, não gosto muito de legumes refogados. Eu acho eles molengas. Macios demais. Né? Cozido, não. Mas eu gosto de salada. Eu gosto de legume grelhado. Então, eu, enquanto criança, um pai querendo me atender, poderia me perguntar, por exemplo, assim, mas por que você não gosta de comer isso? E tentar entender que daquele jeito eu não gosto, mas talvez eu goste de um outro jeito. Isso respeita a necessidade da criança, sem que eu precise deixá-la fazer o que ela quer. Por quê? Uma criança de 5 anos vai olhar para aquele ensopado, por exemplo, e vai achar que é só aquilo. Se você não apresenta uma salada para ela, ou um legume grelhado, ela não vai saber que aquilo existe. Mas você que é adulto pode saber que existe aquilo. Você pode perguntar tentar entender por que a criança não está gostando de ir à escola. Pode ser que tenha alguma coisa lá que a incomode. Então vamos lidar com esse incômodo, ao invés de simplesmente obrigá-la. Ah, mas não quero porque eu não quero porque quero ficar em casa brincando. Meu filho, eu também quero ficar em casa brincando do meu jeito, não quero ir trabalhar, mas eu tenho que ir. Então a gente vai dosando essas duas coisas. A promoção de autonomia, por exemplo, dentro de um limite de escolhas, você pode permitir, por exemplo, uma criança de determinada idade escolher entre 2 escolas que você julgue razoáveis para os seus critérios de educação e econômicos, por exemplo. É uma possibilidade de autonomia. Tem 2 escolas que eu acho que são bacanas. Leva a criança numa e leva a criança na outra. Qual que você gostou mais, meu filho? É uma possibilidade de escolha. Você permite que a criança desenvolva esse senso de autonomia, que ela aprenda a tomar decisões e se torne um adulto mais autônomo, menos dependente, mais proativo. E por que você não falou que não gosta de falar de exemplo? Hein? Você me falou que se falar de exemplo dá muita conversa. Não é que eu não gosto. A necessidade dos pais darem um exemplo para o filho, na verdade isso dá muito boa outra conversa. Talvez a gente possa conversar sobre isso semana que vem. Por quê? Exatamente. Né? Porque é extremamente importante. Né? A gente entendi. Extremamente importante. Entendi que você quis dizer que era problema, assim. Não é problema. Isso é muito assunto. Eu captei a mensagem. Se a gente não faz, é muito mais difícil que a criança se incorpore naquele comportamento. Não é? Exatamente. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Existem algumas áreas de estudo da psicologia que estudam exatamente isso. Como que nós aprendemos a partir da observação. E aí não é só criança, não. Todo mundo aprende por observação. Mas só que a gente só vai aprender aquele comportamento que foi interessante para nós. Mas aí já é de praxe, né? Claro, né? Todo mundo vai buscar aquilo. Como que esse comportamento pode ser interessante para nós? Só dando uma palhinha aí de uma futura conversa que a gente possa ter. Eu observo, por exemplo, que você, Soninha, vamos pegar um exemplo bem cotidiano, que você é uma pessoa simpática, sorridente, que por isso as pessoas gostam mais de você. Bom, eu quero que as pessoas gostem de mim, então eu vou ser simpática e sorridente igual a Soninha. Isso é aprendizagem que a gente chama por imitação. É aprendizagem a partir dos exemplos. E quanto mais importante a pessoa for para nós, mais forte esse exemplo é. Você vê que dá uma conversa para mais de um programa, né? Com certeza. Mas voltando com o nosso tema principal de hoje, nós precisamos dar aos nossos filhos, às nossas crianças, atenção, né? Atenção às suas necessidades físicas e emocionais. Isso não significa dar tudo para a criança. Significa saber exatamente aquilo que ela precisa de fato, aquilo que é bom para ela. É bom, por exemplo, ensinar a criança a conquistar as coisas. Eu quero tal brinquedinho. Muito bem, meu filho.
Vai juntando esse dinheirinho aí. Você ganha um dinheirinho da sua avó para comprar doce. Ao invés de comprar tudo em doce, guarda um pouquinho. Vai guardando um pouquinho do dinheirinho que você ganha, da mesada que você ganha. Vai incentivando o empreendedorismo. Por exemplo, né? Por que você não oferece os seus serviços para alguém, por exemplo? Aprender a ensinar a criança o valor do trabalho. Lógico que a gente não vai explorar a criança, não estou falando nada disso, mas tem que incentivar a pensar enfim, nesse sentido. Dentro dos valores e critérios da família, a gente pode desenvolver isso. Isso a gente chama, por exemplo, de educação financeira. Muito mais do que dar o brinquedo para a criança, ela precisa aprender a conquistar isso, aprender a dar valor ao próprio esforço. Isso é ter atenção. Mas veja, se eu não doso isso com a exigência que traz a disciplina, o negócio fica meio manco. Nem vai dar valor às coisas que tem. Não. Então a criança cresce, se desenvolve um adulto mimado, que acha que tudo deve acontecer de acordo com a sua vontade, que o mundo está aos pés dele, né? E frágil emocionalmente. E aí muitos pais, jovens, adultos, ficam se perguntando: onde foi que eu errei? Eu fiz tudo pelo meu filho. Foi aí o erro. Né? Você deu atenção demais e atendeu rápido demais. Era necessário também dosar com a exigência. E como terceiro tripé aí, com terceiro ponto importante, ensinando a criança a ser autônoma. Nesse ponto, os pais esbarram em um medo muito forte. Se meu filho for autônomo, ele não depende de mim. Se ele não depende de mim, talvez ele não fique perto de mim. Talvez ele não me ame. Aí a gente está confundindo amor com dependência, o que é péssimo. Péssimo porque faz os nossos filhos sofrerem, faz com que eles sejam pessoas inseguras. E fica podando também o deslançamento. Então, assim, pais, deem liberdade para seus filhos, aproveitem também essa liberdade, porque quando a gente estabelece uma relação de dependência, a gente também... É ruim pros dois lados. A gente fica preso também. E muitas vezes depois temos adultos excessivamente passivos, excessivamente apáticos e inseguros. E isso gera muito sofrimento para eles e para as pessoas que estão próximas. Em linhas gerais, Soninha, o que a psicologia tem proposto como forma de educar nossas crianças passa por esses 3 pontos importantes. Parece simples falando. Eu sei que às vezes não é tão simples na forma de execução, e por isso hoje em dia tem crescido muito propostas de trabalhar a educação dos pais sobre o processo educativo. Nós lá no Instituto, pensando nisso, um dos nossos primeiros projetos foi o projeto Educação Parental, que envolve aí, que tem como objetivo discutir com os pais sobre o processo educativo. Nosso lema é: educar também se aprende. E dentre as coisas que nós estamos nos propondo, são alguns encontros mensais para discussão entre os pais. E nós estamos com alguns nesse segundo semestre, com 4 temas que achamos ser os temas mais importantes. O primeiro seria limites versus pirraça, né, como interromper essa guerra. O segundo, promoção de autonomia, educando para a independência e proatividade. O terceiro, autoridade e amor, como conciliar. E o último, existe vida após os filhos? Porque a gente quer discutir exatamente como que os pais têm se anulado em benefício dos filhos. Lógico que a gente tem que dar toda a atenção às crianças, mas os pais às vezes se esquecem de si mesmos e isso é muito nocivo. E depois o filho vai viver a vida dele e você... Exatamente, mas não é bom para ninguém. Então, discutindo isso, você pode perceber que esses temas, eles basicamente falam desses 3 pontos que eu trouxe aqui para a nossa conversa de hoje. E não por coincidência, porque são pontos importantes e que nós temos muitas dificuldades. Quem quiser participar desse encontro, ou desses encontros, pode ligar para a gente e agendar. O nosso telefone fixo é 3891-2831. 3891-2831. E temos também um WhatsApp que a pessoa pode entrar em contato conosco, que é 99400-8301.
9400-8301. Esses 2 telefones a gente responde durante o horário comercial. E esses são pontos muito importantes. Nós encorajamos a participação dos pais, não só das mães. Esperamos que tantos mães e pais estejam presentes lá para trocar ideias e experiências com a gente, porque julgamos isso muito importante. Um processo educativo feito com consciência é extremamente positivo para o desenvolvimento dos nossos filhos. É extremamente protetivo. Ajuda a criança a crescer de forma mais saudável, mais segura, mais autônoma. Evita comportamentos de risco, como o uso de drogas, sexo sem proteção. Enfim, diminui o risco de desenvolvimento de doenças mentais, né, sofrimento mental como depressão, ansiedade, ajuda na escolha profissional, as crianças, ou melhor, os jovens fazem escolhas mais seguras, porque foi aprendendo que ela pode errar, foi aprendendo como fazer uma escolha, ela se tornou uma pessoa que sabe lidar com desafios. Então, isso tudo é realmente bastante importante. Basicamente é isso. Quero deixar esse tema em aberto, por julgá-lo muito importante. Quem quiser nos procurar nas nossas redes sociais, fiquem à vontade. Na medida do possível, a gente responde vocês. Quem quiser propor outros temas para nossas entrevistas aqui, para desenvolver esse assunto, nós também estamos bem abertos a isso. É só nos procurar lá nas nossas redes sociais, Facebook, o Instagram, ou mesmo mandar por esse WhatsApp que eu passei para vocês. Será um prazer ter contato com vocês. E por falar em redes sociais, Soninha, essa semana eu coloquei uma primeira entrevista no YouTube. Ah, é? Exatamente. Que bom. E aqui das nossas entrevistas. Que bom. A escolhida para encabeçar lá foi sobre personalidade dependente. Aí vamos colocando. É só nos procurar lá no YouTube que vai encontrar. Está no canal do YouTube. Exatamente. Soninha e eu conversando lá no YouTube também. Nossa, muito chique. Vou olhar lá. Ok. Um abraço a todos, bom final de semana e até o próximo sábado. Tudo de bom, querido. Vai com Deus. Muito obrigada. São 12h34. Conversamos com o Dr. Nelimar Ribeiro de Castro, psicólogo cognitivo-comportamental, doutor e mestre em avaliação psicológica e professor do curso de psicologia da Univiçosa.